Olá pessoal, é uma alegria poder compartilhar com vocês sobre o tema semântica argumentativa neste seminário promovido pela Universidade Federal Rural de Pernambuco no curso de licenciatura em letras. E este seminário será proferido pelos alunos José Augustinho Neto e José Mendonça de Lima. Esperamos que você possa aproveitar cada momento desta caminhada de estudo. Esta temática foi uma temática elaborada a partir da disciplina Estudos Semânticos e Pragmáticos. E esperamos que cada um de vocês que terão a oportunidade de participar possam ampliar sua compreensão sobre o tema escolhido. Nosso ponto de partida é exatamente uma compreensão sobre a linguagem extraída da escritora Ingedore Vilaça-Kó. O uso da linguagem é essencialmente argumentativo, ou seja, pretendemos orientar os enunciados que produzimos no sentido de determinadas conclusões com exclusão de outras. A perspectiva de Kó é de que a linguagem ela funciona como que em um jogo, e quando nós estamos dispostos a expressar o nosso pensamento ou fazer parte desse jogo, os nossos enunciados, eles têm em vista um objetivo, existe uma finalidade por trás de cada enunciado, e a relação das palavras nos enunciados vão produzir os respectivos sentidos para poder chegar aos objetivos que desejamos. Então, compreendendo que a linguagem é fundamentalmente importante à vida e que é parte da vida, sobretudo, assim como a argumentação, nosso seminário visa, sobretudo, a definir o significado de semântica argumentativa a partir de sua raiz filosófica, destacando o seu lugar no estudo da linguagem e o seu campo de estudo também. Portanto, essa é uma atividade que visa trazer esclarecimento sobre a temática em estudo. Antes de darmos início aos detalhes, ou seja, os aspectos mais práticos do tema, é importante que a gente conheça um pouco das bases epistemológicas da semântica argumentativa. Quando nós falamos em semântica argumentativa, é preciso remontar, primeiramente, aos estudos do francês Oswald Ducrot e à Escola Secundária de Estudos em Ciências de Paris. Na verdade, foi a partir dos estudos de Ducrot em 1970, juntamente com o professor Jean-Claude Anscombra e, posteriormente, com a professora Marion Carel, que a semântica argumentativa se consolidou como um campo específico de estudo dentro da própria linguística. Mas os estudos de Ducrot iniciaram a partir da influência que ele recebeu do Ferdinando Saussure, o suíço, o linguista, que pôde realmente revolucionar o estudo da linguagem, sendo responsável por tornar a linguística um campo de estudo autônomo. E ao ler o livro Curso de Linguística Geral de Saussure, ainda na juventude, Ducrot se pôs ao estudo que realmente lançou as bases para o que hoje conhecemos pelo nome de ciência argumentativa. O ponto-chave na experiência de Ducrot para articular toda a sua filosofia sobre a linguagem veio do conceito de valor linguístico expressado por Saussure. Segundo Saussure,
Ao se estudar a linguagem, nada deve ser considerado na linguagem de forma isolada. Ou seja, existe uma relação de fatores paradigmáticos e sintagmáticos, onde os signos se relacionam através desses fatores com outros signos, estabelecendo uma relação de onde decorre a noção de valor. Que essa noção de valor que está em Saussure, assim como o conceito de língua como um conjunto de fatores construídos socialmente, diferente da fala, que é algo mais individual, todo esse arcabouço teórico proveniente da influência de Saussure influenciou Ducrot, pôde pegar a noção de valor e analisá-la a partir da teoria da alteridade de Platão. Como muitos já sabem, Platão entendia que as categorias fundamentais da realidade consistiam no movimento, no repouso, no mesmo e no ser. E, posteriormente, acrescenta-se a isso o outro, sendo este outro o fundamento de todas as demais categorias. Nesse sentido, o movimento só é movimento por conta do outro, porque ele é diferente do outro, assim como o repouso, assim como o mesmo, assim como o ser. Então, o outro passa a ter um papel de destaque dentro dessa percepção das categorias fundamentais da realidade. E foi dessa forma que Ducrot lança mão dessa perspectiva platônica do outro, a importância do outro como fundamento da realidade, se une e une este conceito ao valor linguístico de Saussure e apresenta sua abordagem de semântica argumentativa, também conhecida como teoria da argumentação na língua. E o que é o valor linguístico para Ducrot? A noção de valor linguístico para Ducrot, aplicada ao uso da língua, compreende uma relação em diferentes níveis. Primeiramente, a relação entre entidades lexicais no discurso, a relação entre enunciados, a relação entre discursos e a relação entre locutor e alocutário. Neste sentido, a teoria da argumentação na linguagem afirma como postulado que a palavra contém na língua uma significação que permite certas continuações no enunciado e impede outras continuações, consequentemente, conforme mostra a professora Alessi Borges Barbissan. Nesse sentido, na perspectiva de Ducrot, a palavra ela encontra seu significado no conjunto que compreende o enunciado em suas continuações. Então, quando alguém fala algo, argumenta algo, ele deseja que aquilo que ele argumentou tenha continuidade e essa continuidade depende do outro, porque ele é também participante desse processo de interação da linguagem. Então, diante disso, o que dizer do sentido? O que é o sentido? O sentido é, portanto, o resultado da relação entre as palavras na efetivação das continuações no enunciado. É importante fazer uma distinção entre a frase e o enunciado. Uma frase ela pode conter vários enunciados. Todavia, o sentido está atrelado ao enunciado e não à frase. A frase é responsável pela significação. Quem é responsável pelo sentido é o enunciado. Pensemos na seguinte frase: a campainha tocou. Portanto, está na hora de largar. Ora,
eu tenho aqui uma frase completa com dois enunciados. O primeiro enunciado, também poderíamos chamar de segmento, a campainha tocou. E o segundo, está na hora de largar, que está conectado, ou seja, ambos estão conectados entre si pela expressão portanto. Nesse sentido, a expressão está na hora de largar, o enunciado está na hora de largar, é uma continuação do enunciado a campainha tocou. Nós poderíamos tomar esses dois enunciados, dois segmentos isoladamente, e eles seriam compreendidos no que diz respeito à significação. A campainha tocou e está na hora de largar. Mas entender que a campainha era, ao tocar, um indicativo de que a hora de largar chegou, só é possível a partir da efetivação, da continuação que está sendo aí mediada por esse conector ou operador argumentativo do discurso. Portanto, expressão muito comum em Ducrot, né? Operadores argumentativos do discurso. Então, é nesse processo, nessa relação em que as palavras, na efetivação da continuação, se somam para produzir sentido ao que se fala no discurso. Sendo assim, precisamos ressaltar o conceito de intersubjetividade na perspectiva de Ducrot. Então, o que é intersubjetividade? A intersubjetividade é a função fundamental da linguagem, onde o locutor encontra o outro, mais uma vez, a ideia das categorias fundamentais da realidade, né? E o outro como fundamento, como principal fundamento. Então, a intersubjetividade é a função fundamental da linguagem, onde o locutor encontra o outro, que na verdade é o seu interlocutor. Sendo assim, argumentar é levar o outro, ou seja, o alocutário, a determinada continuação. Porque no diálogo, num discurso, a gente vai precisar dessa interação, dessa intersubjetividade, quando se fala ou mesmo quando se lê. Olhando para esse quadro, a pergunta que precisamos fazer é a seguinte: qual o objeto de estudo da semântica argumentativa? O objeto de estudo da semântica argumentativa, de forma bem específica, é o sentido linguístico que se produz não na língua, mas no emprego da língua, ou seja, no discurso. O foco, portanto, da semântica argumentativa não são quando ela é utilizada. Sendo assim, a semântica argumentativa busca explicar o significado do signo sem fazer intervenções ou sem permitir a intervenção dos fatores extralinguísticos. É interessante observar isso, porque quando nós olhamos para esse conceito de semântica argumentativa, é preciso entender a importância que se dá à língua, ao emprego da língua, para melhor dizer, a língua em sua atividade. Esse é o foco. Então, as questões, como já mencionei, de fatores psicológicos, a questão dos critérios de verdade e etc., esses não fazem parte desse estudo no que diz respeito à semântica argumentativa. Olhando para isso mais uma vez, precisamos voltar a Ducrot e pensar nas relações que acontecem no discurso. Então, para que o discurso possa cumprir o seu objetivo nessa relação entre agentes da comunicação, o locutor,
e o seu correspondente, ou seja, o alocutário, poderíamos também chamar de interlocutor, para que essa relação no discurso aconteça e para que haja essa intersubjetividade, existem elementos que vão contribuir a este processo. É aquilo que podemos chamar de, primeiro, elementos normativos, ou seja, aqueles que são articulados por conectores, como, portanto, por isso, consequentemente, e etc. E os elementos transgressivos, que são os articulados por conectores, como, no entanto, apesar de, mesmo assim, e outros. Então, quando eu uso estes elementos, mais uma vez, gosto muito da expressão operadores argumentativos do discurso, nós começamos a perceber e começamos a analisar a relação que existe, as relações que existem no discurso e que envolvem naturalmente o locutor e seu interlocutor, o locutor e o outro. Então, olhando para isso aqui, para este quadro, a gente sabe que significado e sentido são duas coisas importantes que estão juntas no processo comunicativo, fazem parte do processo comunicativo, e é exatamente nesse processo que a gente precisa entender as relações desses elementos para poder chegar ao objetivo do processo argumentativo do discurso, na verdade. Bem, e como é que se dá, então, esse processo? Vamos tentar explicar aqui os fenômenos da linguagem. Para explicar os fenômenos da linguagem, é preciso atentarmos para alguns conceitos preliminares que já temos indiretamente aqui tratado. O primeiro deles é a frase. O que é a frase? A frase é uma entidade teórica que é construída para explicar o enunciado. O discurso, na verdade, integra a frase, mas a frase não é unicamente sozinha o discurso. O outro conceito é o enunciado. O enunciado é a entidade empírica, ou seja, é aquela que se realiza na frase, que acontece quando se lê ou quando se ouve. Faz parte da experiência, faz parte do dia a dia. Eis a razão pela qual é tão importante para a semântica argumentativa a questão do enunciado. Porque é ele que produz o sentido, já que a semântica argumentativa se ocupa da língua no que diz respeito ao emprego, estuda a linguagem no que diz respeito ao emprego da língua enquanto utilizada no discurso. E o que é o discurso? O discurso é aquele elemento formado por enunciados com dois elementos relacionados e interdependentes quanto ao sentido. Vamos ver como é que isso acontece na prática. Temos aqui um exemplo utilizando operadores argumentativos que introduzem uma justificativa ou explicação relativa a um enunciado anterior, que são estes: porque, que, já que, pois e etc. Vamos ver aquela cantiga, né? A jardineira. A frase diz assim: não fiques triste, perdão, o verso, não fiques triste que este mundo é todo teu, tu és muito mais bonita que a Carmélia que morreu. Então, quando olhamos para essa frase e observamos a função que a expressão que ocupa, tanto na primeira quanto na segunda,
a gente vai perceber que ambos introduzem uma justificativa ou trazem uma explicação ao enunciado anterior. Vejamos aqui. Primeiro enunciado, não fiques triste. Segundo enunciado, este mundo é todo teu. Então, para que esta frase por completo tenha sentido, é preciso dos dois enunciados, lembrando aqui da definição que dissemos anteriormente, o discurso é formado por enunciados com dois elementos relacionados e interdependentes quanto ao sentido. Então, para que haja sentido nessa frase, é preciso atentar para o primeiro segmento, não fiques triste, para o elemento que conecta o primeiro segmento com o segundo, o quê? E o segundo elemento, este mundo é todo teu. Porque a pessoa a quem se refere a cantiga não deveria ficar triste, porque o mundo é todo dela. E aí, no segundo verso, ora, o primeiro segmento e o segundo segmento só vão encontrar sentido no discurso, nessa relação, a partir dessa compreensão do que é o discurso e das funções dos segmentos e dos conectores. Olhando para este exemplo, nós podemos também caminhar em direção a outro exemplo. Nós vamos pensar agora nos operadores que assinalam o argumento mais forte de uma escala orientada no sentido de uma determinada conclusão. Lembrando que tanto este exemplo como o exemplo anterior foram extraídos do livro A Interação pela Linguagem, da Ingedore Ko. Então vamos à primeira análise da forma afirmativa, o exemplo número 1. Nós temos aqui: a apresentação foi coroada de sucesso. Essa aqui é o que poderíamos chamar de conclusão. Ela está sendo exemplificada aqui ao lado pela letra R, que é a letra que se utiliza do ponto de vista do estudo como uma convenção. Convencionalmente, a letra R aponta para a conclusão. Então, a apresentação foi coroada de sucesso. Aqui temos uma conclusão. E o que é que levou a este sucesso? Então, vamos ao primeiro argumento. Estiveram presentes personalidades do mundo artístico, pessoas influentes nos meios políticos e até mesmo, inclusive, o presidente da República. O que é que aconteceu aqui? Os operadores do discurso funcionaram assinalando o argumento mais forte da escala. Então, se trabalhou numa escala crescente. Por que a apresentação foi coroada de sucesso? Porque estavam personalidades do mundo artístico, estavam pessoas influentes dos meios políticos e também, ou até mesmo, o presidente da República, que era a pessoa de mais destaque. Então, percebe-se que a argumentação foi do mais simples ao mais importante, numa escala ascendente. Okay? Na segunda frase, nós temos a forma negativa. Então, a apresentação não teve sucesso. Essa foi a conclusão. O presidente da República não compareceu, então o argumento mais forte, nem pessoas influentes dos meios políticos e nem mesmo personalidades do mundo artístico. Esses dois exemplos nos ajudam a perceber a importância dos conectores, dos operadores argumentativos do discurso e dessa relação dos enunciados, da continuidade também dos enunciados na frase e a importância do outro, porque essa compreensão naturalmente será advinda da
intersubjetividade nesse processo de linguagem e argumentação. Mas, olhando para os estudos da semântica argumentativa, a professora Leci Barbissan nos mostra que a pesquisa em torno do que veio a ser denominado em torno da semântica linguística ou da teoria da argumentação na língua teve seu início em 1970, mas continua até os dias de hoje. E no desejo de se explicar o sentido no uso da língua, este estudo teve primariamente uma forma inicial e em seguida uma segunda forma, principalmente a partir da noção de polifonia, não é? Acrescentando-se algo às informações da forma que é chamada de a forma inicial. Atualmente, os estudos de Ducrot têm se encaminhado para o que é chamado de teoria dos blocos semânticos, e este trabalho tem sido desenvolvido por Ducrot e pela professora Marion Carrel. Para que a gente não se estenda muito nesse processo, acho que é importante que a gente pense no que diz respeito à questão da polifonia. O que é então a polifonia? Segundo Coe, a polifonia é o fenômeno pelo qual, no mesmo texto, se fazem ouvir vozes que falam de perspectivas ou pontos de vista diferentes, com as quais o locutor se identifica ou não. Vamos ver o exemplo. Roberto é traidor. Pelo contrário, tem se mostrado um bom amigo. Olhando para essa frase, nós vamos perceber que a expressão pelo contrário funciona no texto, como um índice de polifonia, para indicar que há a presença de outras vozes dentro do texto. Vamos pensar aqui. Quando eu afirmo que Roberto não é traidor e que ele tem se mostrado um bom amigo, não ser um traidor e ser um bom amigo não são antagônicos entre si. Mas quando ele acrescenta a expressão pelo contrário, percebe-se que há uma voz que afirma que Roberto é traidor, o que justifica a construção da frase como ela está aqui. Então, observa-se nesse momento que o enunciado introduzido pela expressão pelo contrário, que não é uma oposição, funciona para explicar, na verdade, a presença dessa outra voz, que é uma afirmação implícita no texto, ao texto. Então, olhando para isso aqui, a gente percebe que o estudo da semântica argumentativa é extremamente amplo, o que não daria para abarcar todos os temas num seminário como esse. Portanto, gostaria de ressaltar que outros textos podem ser utilizados para aprofundamento desta temática. Neste seminário, nós usamos como referências da professora Coe. Agradecemos a atenção de todos e esperamos encontrar com vocês em uma outra oportunidade. Muito obrigado.